Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Caos Operária TV Entrevista. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, né? Segunda-feira à noite. Estamos aqui, hoje temos aí um convidado muito especial, já vamos chamá-lo, né? Mas antes queria pedir para vocês que estão nos acompanhando aí, curtir nosso vídeo, clicar aí no like, embaixo do vídeo do YouTube aí, clicar no joinha, né? Na verdade é um joinha. Compartilhar o vídeo aí em todas as suas redes sociais, mandar aí para todos os seus colegas, todos os seus amigos, né? Compartilhar no Facebook, no Twitter, em todos os meios possíveis, que para a gente toda essa ajuda aí é muito valiosa, é muito importante, né? Então, pedimos esse apoio aí. Quem quiser nos apoiar, quem puder nos apoiar financeiramente, mande aí um superchat para nós, que a gente vai ler aqui, né? A gente recebe muito bem isso daí. Manda também um super sticker para nós, para a gente conversar, a gente pode ler também. E também você pode tornar-se membro do nosso canal, tornando-se membro aí do canal da Caos Operária TV. Você nos auxilia, né? Faz um plano mensal a partir de R$8. O valor é pequeno para você, mas para nós é um valor muito grande, uma ajuda muito grande. Então pode ir lá, clicar em tornar-se membro aí no YouTube, e aí você pode nos ajudar. Além disso, visite também o nosso site, o site da COTV, cotv.com.br, e lá você pode ativar o serviço de notificações do site, que algumas pessoas relataram que estavam tendo problemas com o serviço de notificações do YouTube, por conta do link 24 horas, né? Então você pode ativar as notificações no site da COTV. Hoje à noite eu tenho aqui, para me acompanhar nessa entrevista, o nosso companheiro aí da casa, o Eduardo Vasco, que está por aí, né? Daqui a pouco ele aparece aí na tela. Opa, aí, ó. Boa noite, beleza, Chico. Lá? Boa noite, pessoal. E o nosso convidado de hoje é o jornalista Leandro Fortes, né? Articulista ali do Diário do Centro do Mundo, também da agência Cobra Criada. Ele nasceu no Rio de Janeiro, se formou na Universidade Federal da Bahia, trabalhou em diversos órgãos da imprensa, não só da imprensa independente, mas da grande imprensa também, como o Correio Brasiliense, o Estadão, também teve uma passagem aí pela rádio, no programa Voz do Brasil e tudo mais, como comentarista, né? E hoje a gente vai conversar sobre as suas experiências profissionais, né, sobre a importância também de se ter um órgão de imprensa independente nesse momento atual. Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, Francisco. Boa noite, Vasco. Tudo bom? Certo, tudo bem. Você sempre recebe o companheiro Rui lá no DCM. Hoje é a gente que está te recebendo. Pois é, aqui. Coisa boa. Então. Todas as quintas-feiras o Rui Costa Pimenta me dá o prazer de participar lá do Café da Manhã, que é às 9h30 da manhã no Diário do Centro do Mundo. E a gente discute sobre tudo, fala sobre o Brasil. É sempre uma conversa muito legal. Ô, Leandro, agora você está acostumado a entrevistar, né? Hoje você vai ser entrevistado. Pois agora você está acostumado a colocar os outros contra a parede, agora você vai ser colocado contra a parede. Pois é, eu até que visto muito mais do que sou entrevistado, mas eu também tenho alguma experiência em ser entrevistado. Mas é sempre muito mais legal entrevistar do que ser entrevistado, né? No jogo da entrevista, o repórter sempre tem as cartas na manga muito mais do que o entrevistado. Mas vai ser ótima conversa com vocês, tenho certeza. Legal. Claro. Beleza. Queria começar aqui, Leandro. Eu sei que nem eu citei aí no começo, você já atuou aí em diversos jornais da grande imprensa, né? Que você atuou no Estadão, no Correio Brasiliense e tudo mais. E eu queria saber, isso provavelmente mudou bastante com o tempo, né? Mas como é que é para uma pessoa de esquerda, uma pessoa com uma mentalidade mais progressista, atuar num veículo como esse? Se tem dificuldades? Como é que é o ambiente, mais ou menos? Francisco, eu tenho uma trajetória muito típica de jornalistas da minha geração. Eu tenho 55 anos. Então, eu comecei em Salvador, me formei na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Jornalismo, e eu comecei em Salvador trabalhando num jornal muito pequeno, que existe até hoje, chama-se Tribuna da Bahia. Um jornal pequeno, precário, e que não tinha muito destaque dentro do jornalismo baiano, porque o jornalismo baiano era dominado, era monopolizado por um grande jornal, né, regional chamado A Tarde.
E eu comecei muito jovem, ainda com 19 anos, eu comecei trabalhando na Tribuna da Bahia e para mim foi uma escola muito importante, muito determinante em tudo que eu faria dali para frente. Porque quando você trabalha, quando você se inicia na precariedade, você aprende a construir ferramentas para o seu ofício, né? A entender com muito mais eficiência as ferramentas desse ofício do que quem tem tudo à sua disposição, carro, máquinas da melhor qualidade, máquinas de escrever, né? Da melhor qualidade, disponibilidade, as fontes atendem com muito mais presteza. Então foi uma escola muito importante para mim, ali em meados dos anos 80, dos anos 1980. Então eu me iniciei na Tribuna da Bahia e ali comecei a trabalhar, depois eu fui para um outro jornal, também menor, também pequeno, mas já melhor que a Tribuna da Bahia, que era o Jornal da Bahia, que é um jornal que não existe mais. E depois fui ser repórter de televisão por um curto período, né, na TV Itapuã, que na época era o SBT. Eu saí da Bahia, eu cheguei em Brasília em 15 de janeiro de 1990, portanto, há mais de 30 anos eu cheguei em Brasília. Mas aquele período em Salvador, aquela construção da minha persona jornalista, ela foi definitiva para tudo que viria para cá, porque assim, eu não era exatamente, eu não trabalhava em jornais de esquerda, até porque eles não existiam, mas eu me forjei na luta contra o carlismo na Bahia, contra a dominação coronelista de Antônio Carlos Magalhães. A Tribuna da Bahia era um jornal de oposição, o Jornal da Bahia continuou um jornal de oposição, então eu me forjei nessa luta anticarlista. Então já entrei na imprensa num momento onde, naquele período do fim da ditadura e a redemocratização, havia uma luta visceral entre grupos políticos, né, da esquerda e do centro da esquerda na Bahia, que tentavam se firmar como jornais de oposição, para tomar o poder das mãos de Carlos Magalhães, que detinha o poder na Bahia desde o golpe de 1964. Então eu me forjei nessa batalha, nessa briga, que era uma briga muito feia, uma briga muito difícil. Antônio Carlos Magalhães, vocês são jovens, mas devem saber, tinha uma personalidade cruel, vingativa, que não permitia oposição, que perseguia. Então foi uma maneira de começar no jornalismo já na batalha, já na luta política. Leandro, pois não. Falando sobre o Antônio Carlos Magalhães, ele foi ministro, né, das comunicações e ele tinha uma relação assim com a Rede Globo, né? Você percebeu isso daí? Como que era na época a relação do ACM, né, com a Globo? Inclusive no documento, a gente, o pessoal que é mais novo pode não ter vivido, mas quem assistiu o Muito Além do Cidadão Kane, né, vê que naquele documentário se cita, né, a relação do ACM com a Rede Globo. Vasco, olha só, essa relação era tão incestuosa que quando acabou a ditadura, Antônio Carlos Magalhães serviu a ditadura como como poucos homens serviram. Só que ele mudou de lado rápido, quando ele percebeu que o negócio estava degringolando, ele mudou de lado, fez parte daquela chamada Frente Liberal, junto com o então MDB, para, né, escolher Tancredo Neves como presidente da República no Colégio Eleitoral, em 1984. E em 1985, né, às vésperas da posse de Tancredo, ele foi escolhido ministro das Comunicações. Tancredo Neves morreu, José Sarney assumiu, que era o vice, e manteve ele nesse ministério. Nesse ministério, esse cara fez e aconteceu, foi quando a família Magalhães ficou realmente rica, porque ele passou a controlar todas as concessões de rádio e televisão no Brasil e deu a si mesmo, se concedeu a uma televisão na Bahia, em Salvador. Primeiro foi essa que chama TV Bahia, primeiro era concessionária da TV Manchete, mas ele queria a Globo. A Globo já estava há muitos anos na mão de uma outra emissora, a TV Aratu, Canal 4. Quando eu era criança, em Salvador, né? Porque eu nasci no Rio, mas eu fui pequenininho para Salvador, fui criado em Salvador, então eu digo, inclusive, que sou baiano, porque eu não tenho nenhuma relação com o Rio de Janeiro. Mas quando eu era criança, só existiam duas emissoras de televisão,
A TV Aratu, que era a Globo, e a TV Itapuã, que era a TV Tupi. Então a Globo sempre foi da TV Aratu, mas assim, Antônio Carlos Magalhães deu um golpe, retirou o sinal, retirou de forma arbitrária, e deu a ele mesmo o sinal e começou um império de comunicação a partir da TV Bahia, que deixou a família milionária, com retransmissores em várias cidades do estado da Bahia, rádios, um jornal chamado Correio da Bahia, que ele usava da forma mais inescrupulosa que você pode imaginar. Não há parâmetros no Brasil da utilização espúria de uma mídia como foi a mídia de Antônio Carlos na Bahia para perseguir, para difamar, para caluniar, para destruir a vida dos seus adversários, dos seus inimigos, porque ele não tinha adversário. Eram inimigos. Então o Ministério das Comunicações foi uma arma muito poderosa na mão de Antônio Carlos Magalhães, ao ponto de que, graças à ação dele, que o José Sarney conseguiu estender o seu mandato, que era para ser só de 4 anos, para ser um mandato de 5 anos. E a partir daí, Antônio Carlos Magalhães passou a praticamente mandar na República. Tirando o período do presidente Itamar Franco, que foi um presidente tampão, entre o impeachment do Collor e a chegada de Fernando Henrique Cardoso, ele mandou em todos esses governos, aí só parou quando chegou os governos do PT e ele em seguida morreu. Mas, enfim, assim, a dominação de Antônio Carlos Magalhães ela é muito emblemática porque ela representa exatamente a dominação dos antigos coronéis que mandavam nas terras do Nordeste e que se transferiram para essas emissoras de televisão. Era Antônio Carlos Magalhães na Bahia, José Sarney do Maranhão, Tasso Gereissati no Ceará, Fernando Collor de Mello, a família Collor de Mello em Alagoas, e Albano Franco em Sergipe. Então, os coronéis transferiram seus poderes de terra para esse meio eletrônico para continuar mandando e, principalmente, Vasco, sugando os recursos do Estado, sugando os recursos dos cofres públicos, enriquecendo de uma maneira absolutamente sem controle a partir da retirada de verbas publicitárias, quase 100% de todas as verbas publicitárias dos governos da Bahia iam para o grupo Magalhães de Comunicação, lá, o grupo da TV Bahia. E era assim que funcionava. Então, eu fui criado nesse ambiente, nessa disputa, nessa briga, do lado da oposição. Então, assim, eu embora tenha participado durante o movimento estudantil junto com a esquerda, mas no jornalismo foi nessa briga com o Antônio Carlos que eu me forjei na esquerda. E aí, quando eu decidi para Brasília, aí eu entrei num outro campo de batalha, que era o campo da batalha da mídia mais profissional, da chamada grande mídia, da mídia que tinha os grandes jornais, as grandes televisões, e eu comecei, então, a crescer e a trabalhar nesses veículos. Mas é interessante vocês entenderem que nessa época, em 1990, quando cheguei em Brasília, até a eleição do Lula em 2002, esse período não havia uma radicalização de posições dentro das redações. O convívio era muito, muito mais tranquilo. Na verdade, era um convívio bastante tranquilo, porque como não havia polarização política fora das redações, ela não se transferia para dentro das redações. Eu sempre fui um eleitor do Lula, falava abertamente, votava no Lula, meus companheiros quase todos também votavam no Lula, e não havia um problema nas relações internas das redações, porque não havia esse problema fora das redações. Assim, apenas depois da eleição do Lula, que com a polarização política do país, você passou a também ter uma polarização dentro das redações, que aí sim não aceitavam mais, passaram a não aceitar mais jornalistas com perfil de esquerda. Sim, era nesse sentido mesmo que eu ia perguntar, né? Que, por exemplo, o Correio Brasiliense, a gente vê uma diferença muito grande de orientação aí, política na forma como era antes, né, com como ele é hoje, né? A guinada à direita foi muito grande, não só nesse jornal, mas em todos esses, né? Eu ia perguntar nesse sentido mesmo, você acha que há uma diferença hoje, no momento atual, para dentro desses jornais, com relação a como era antes, e como que se dá isso daí, mais ou menos? Vamos pegar esse exemplo, por exemplo, do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense sempre foi um jornal regional. Até a chegada do jornalista Ricardo Noblat à redação do Correio Brasiliense, ali em 1995,
era um jornal provinciano, regional, sem destaque nenhum, mas que exercia dentro da sociedade brasileira certo fascínio, porque tratava das coisas locais e tal. Enquanto todos os outros jornais instalados na capital federal eram sucursais, havia dois jornais que faziam o trabalho da interlocução local. Um era o Jornal de Brasília, que é um jornal menor, um jornal fraco, até hoje é fraco, e o Correio Brasiliense, que tinha mais destaque, porque ele abrigava o colunista mais famoso da cidade, ele tinha mais verbas publicitárias, agora um jornal que sempre puxou o saco do governo. Não importa qual governo. Sempre foi um jornal que puxava o saco do governo, um jornal, uma coisa assim, um jornalismo de baixa qualidade. O Ricardo Noblat, como veio do Jornal do Brasil e da Veja e tal, ele conseguiu imprimir, ele conseguiu profissionalizar mais essas relações numa época em que elas que isso não necessariamente era uma coisa ruim. Ele conseguiu melhorar os salários, aumentar a redação, profissionalizar a relação da redação com o poder local e com o poder nacional, né? Deu mais status ao jornal, o jornal cresceu. Foi dessa época que eu trabalhei lá. Eu trabalhei lá por pouco tempo, trabalhei por 11 meses, não chega nem a trabalhar por um ano. Eu fui para lá, eu estava no Jornal o Globo, tive uma briga no Jornal o Globo por conta das eleições de 98. O Franklin Martins, o jornalista Franklin Martins, que foi ministro da Secretaria de Comunicação Social do Lula, foi guerrilheiro, sequestrou o embaixador Charles Elbrick em 1969, embaixador dos Estados Unidos, que libertou 15 presos políticos que foram para o México, entre eles o José Disseu. O Franklin Martins, eu era do Jornal do Brasil e ele me chamou para trabalhar com ele no Globo, quando ele assumiu a sucursal de Brasília do Jornal Globo em 1997. E eu fui para lá como repórter, né? E depois virei coordenador de política e nacional. E a gente fazia um trabalho, mas muito centrado na realidade do Brasil, de uma maneira bastante crítica. Quando chegou a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, em 1998, o jornal não queria essa. Já estava acumulando forças na direita para preparar essa reeleição do Fernando Henrique Cardoso, para botar o projeto neoliberal de uma maneira que se tornasse irreversível qualquer ação contra ele. Nós não aceitamos isso dentro da redação. Né? Nem o Franklin, nem eu, nem outros companheiros. A gente então se colocou de maneira muito crítica àquela mudança, e o Franklin acabou sendo demitido. Botaram um cara no lugar dele, um sujeito que veio para um paga-pau, e esse sujeito veio e me demitiu também. Olha, você também não pode ficar, porque você é do grupo, você não aceita a ordem, aquelas coisas típicas das redações. É importante vocês entenderem uma coisa, vocês que são jovens. As redações, eu não sei como é que estão hoje, mas naquela época as redações, elas replicavam de maneira muito idêntica as relações sociais fora dos jornais. Né? A hierarquia dentro das redações era uma coisa muito cara, muito dura. Então, assim, você repetia dentro das redações as relações sociais da classe dominante e a classe trabalhadora fora das redações. Então, os chefes, os editores, o aquário, como a gente chamava, as pessoas ficavam dentro daquelas portas de vidro, elas tinham um poder determinante sobre tudo e sobre todos, que se reproduzia exatamente como se faz como a burguesia trata a classe trabalhadora. E isso foi provocando cada vez mais um incômodo em mim, porque eu já estava envelhecendo mais, né? Eu tinha quase 30 anos, eu já estava muito politizado, eu sempre fui um leitor de Marx, sempre fui um cara à esquerda, né? Já tinha uma militância à esquerda que todos conheciam, incomodava já muita gente, e eu fui então começando a ter problemas dentro das redações da chamada mídia corporativa. Aos poucos eu fui tendo que me afastar dela, né? Eu trabalhei no Estadão, trabalhei no Globo, trabalhei na TV Globo, para vocês terem ideia. Né? Eu fui montar lá um núcleo de investigação jornalística. Durei pouco tempo que eu pedi demissão, porque achei aquele lugar um lugar horrível, um ambiente deletério, faz mal à saúde. Fala. A respeito aí, você falou da investigação jornalística, né? Quando eu estava na faculdade, eu cheguei a ler um livro seu, né? Justamente jornalismo investigativo. E eu tenho partes do livro aí até hoje, né? Que eu guardei, porque eu acho que serve aí aqueles capítulos que você fala a respeito
de fazer jornalismo investigativo através da própria internet, né? Sem sair de casa. Eu achei muito interessante, né? Na própria internet. Vasco, que era uma novidade na época que eu escrevi o livro. Né? Era uma novidade na época que eu escrevi. Hoje se tornou um imperativo por conta da pandemia, por exemplo. Você tem que aprender a fazer isso. Né? Agora, é curioso, né? Você falando da imprensa burguesa, sua experiência. Não existe mais jornalismo investigativo, pelo menos na imprensa burguesa, na minha opinião, né? É tudo, desde principalmente a questão da Lava Jato, né? Com a Lava Jato enterrou-se também completamente qualquer resquício aí de investigação jornalística, né? Os jornalistas, eles apenas recebiam ali da República de Curitiba, né? Os documentos em primeira mão, né? E vazavam ali. Né? Não existia nada, nenhuma investigação, o que impede também qualquer tipo de interpretação crítica, né? Das próprias fontes. Uma relação assim muito íntima, né? Entre os jornalistas, pseudo-jornalistas e as suas fontes. Acho que o Leandro caiu, Chico. Tá um. Aí voltou. Desculpa, gente, eu até avisei antes para o Francisco que a internet hoje choveu demais aqui em Brasília, então a internet começa a oscilar. Eu moro longe, eu moro na roça, e aqui a internet é um pouquinho pior do que lá no plano piloto, mas assim, é só ter paciência, ela some e daqui a pouco ela volta. Mas retomando o fio da meada aí, Vasco, por favor, qual que é? Só resumindo, né? Não existe mais jornalismo investigativo hoje na imprensa brasileira. A Lava Jato, acho que ela enterrou completamente qualquer tipo de investigação jornalística. Os jornalistas apenas recebiam ali da República de Curitiba todo o material e vazavam, né? Aquela jogada casada, né? A gente sabe que a imprensa foi tão importante quanto o judiciário no golpe, né? Nada de jornalismo investigativo. A imprensa soou como um alto-falante ali para os procuradores, para os promotores, né? E eles se vendem como se fossem jornalistas investigativos, embora eles sejam mais uma assessoria de imprensa do judiciário. Pois é, eles estão se vendendo, inclusive, agora como jornalistas profissionais. Não sei se vocês já ouviram isso. Eles falam assim, nós do jornalismo profissional, que é uma piada, né? O Vasco, eu vou te explicar isso. Você tem, a sua avaliação é corretíssima. Não existe mais jornalismo investigativo, salvo uma outra exceção, né, que acontece assim fora da curva. Mas assim, o pano de fundo disso é o seguinte: é que com o tempo a profissão de jornalismo ela foi se degradando. E ela perdeu uma coisa que era muito cara, por exemplo, para a minha geração, que era a condição de intelectual, de pensador. Você, para ser jornalista, você tinha que ser, naturalmente, você agregava a sua persona, o do intelectual. O jornalista era um intelectual por natureza. Por quê? Porque quando você fazia jornalismo, as pessoas sabiam que você estava dentro de um ambiente onde circulava o conhecimento, a filosofia, a leitura de livros, de clássicos, o conhecimento da história com profundidade. Então, nós tínhamos uma vaidade intelectual muito grande. Ser jornalista significava também você se posicionar dentro da sociedade como um intelectual. Isso era uma construção. E era uma construção que se compartilhava com todos dentro do ofício. A partir dos anos 90, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, com a história do neoliberalismo e o conceito de meritocracia, que foi sendo instalado dentro das redações, mas não só dentro das redações, nas escolas, nas faculdades. Então, o mote, o slogan era formação de líderes e tornar-se competitivo. O jornalismo nem é uma profissão para se formar líderes no sentido empresarial, do empreendedorismo, como também não deve ser uma profissão competitiva, porque ela é uma profissão essencialmente solidária. O que faz o jornalista? Qual que é o dever mais nobre de todo jornalista? É que você sabe. Deu uma travadinha aí? Será que... Vamos esperar, vamos ver se... Deu uma cortadinha? Deu uma cortadinha.
Estava falando da parte nobre da profissão do jornalismo e tal. Não, é isso. Você recolhe uma série de informações, entrevistas, documentos, pronunciamentos, gráficos, enfim, um mundo de informação. Você pega essas informações, né, que estão todas desorganizadas, desestruturadas, e as estrutura de tal forma e dentro de uma linguagem bastante acessível que o cidadão, na outra ponta, possa entender o mundo no qual ele vive. Ou seja, você fornece às pessoas, né, a informação estruturada para que elas possam desenvolver um senso crítico sobre a realidade. Esse é o trabalho do jornalista. Não é dar furo, não é ser o primeiro a noticiar, não é derrubar ministro, não é derrubar presidente. E isso foi sendo esquecido. E a investigação jornalística, por si só, ela demanda tempo, paciência e dinheiro, né? Porque você tem que fazer uma investigação profunda sobre as coisas, você tem que se infiltrar, não no sentido policial, no sentido do jornalismo, você tem que entrar naquela realidade, percebê-las, ouvir as pessoas, ver as coisas e transformar isso depois num produto, num conteúdo de muito maior fôlego. É isso que é o jornalismo investigativo. Então, assim, se você não tem repertório intelectual nem formação para fazer isso, você não consegue fazê-lo. Por isso que você, Vasco, colocou muito bem que a Lava Jato encerrou esse processo de criação de jornalistas investigativos e de reportagens investigativas para virar, na verdade, uma tarefa, uma gincana, onde se distribuíam tarefas para redações e os repórteres recebiam as informações na mão e as transmitiam praticamente sem nenhum tratamento para fora, para o público. Isso acabou. E isso é resultado também de um processo de seleção na grande mídia, né, na mídia monopolista, nessas grandes corporações, que passaram a contratar pessoas para suas redações por meio dos chamados trainees, cursos de trainees. O que é um curso de trainee? É um filtro poderosíssimo, onde você pega gente muito jovem, né, entram 200, você só tem 10 vagas, entram 200, e você escolhe os 10 piores. Né? Os 10 piores. Por que eu falo os 10 piores? São os 10 que são mais violentos, mais agressivos, mais submissos, mais servis, mais dispostos a ascender socialmente dentro da estrutura da relação, e por isso são capazes de fazer literalmente qualquer coisa pelo patrão. Normalmente a gente de classe média, branca, né, jovens de classe média branca que falam 2 idiomas, 3 idiomas, moraram no exterior e tal. Então você acabou com a pluralidade, inclusive social, dentro das redações. As redações passaram a ser de classe média alta, branca, meninos e meninas muito jovens, dispostos literalmente a qualquer coisa para ascender. E entre esses jovens se estabeleceu também uma relação de parentesco. Assim, muitos jornalistas da minha geração e gerações mais velhas do que a minha, assim, passaram a empregar os seus filhos e a doutriná-los dentro do seu espectro político, e isso tá meio que com uma capitania hereditária. Basta você ver a atuação da Miriam Leitão, que é jornalista da TV Globo, e os filhos dela, que trabalham, uma era da revista Época, o outro é o Vladimir Neto, o autor do livro da Lava Jato. É o autor do livro da Lava Jato. O Vladimir Neto é o repórter que aparece na Vaza Jato, naquelas mensagens do Telegram, o Deltan Dallagnol, que é o chefe da quadrilha lá da República de Curitiba, dizendo o seguinte, que ele, o repórter da TV Globo é que revisava as notas dele do Ministério Público, que iriam lá falando sobre a Lava Jato. Em troca, o Deltan Dallagnol revisava o livro que ele escreveu sobre o Sérgio Moro. Essa é uma relação absolutamente incestuosa que não tem nada de jornalismo. Nada, zero. Não há sequer a percepção de jornalismo nisso. Fala. O Chico ia falar, mas queria adiantar então uma pergunta que eu ia fazer, que tem relação com isso que você falou. Tendo aí a sua experiência no jornalismo, que eles falam profissional, né, jornalismo burguês, você pode falar taxativamente que existe autocensura dentro das redações por parte dos altos escalões, evitando que se fale em determinados assuntos,
ou mesmo cortando, né, aqueles jornalistas que têm uma posição mais crítica. Eu já vi vários jornalistas aí de esquerda, né, que também trabalharam em grandes redações, que falam que desde o processo de seleção, como você falou, existe ali um filtro ideológico, né, para impedir um jornalista de esquerda de entrar na redação. Você acha que, diante da sua experiência, existe realmente uma autocensura? A gente pode dizer que as redações se tornaram aí uma espécie de campo de concentração e uma espécie de ditadura, que tudo é filtrado para ser publicado de acordo aí com os interesses dos donos dos jornais? Olha só, essa limpeza foi feita ali durante os primeiros anos do primeiro governo Lula. Todos os jornalistas de esquerda foram afastados das redações dos grandes jornais, dessa mídia corporativa. Todos. Os que ficaram passaram a dançar conforme a dança. Muitos eram de esquerda, inclusive, mas passaram a dançar conforme a dança. Assim, eu não quero julgar as pessoas, porque assim, a questão da sobrevivência, né? Voltaire dizia que toda discussão filosófica resvala na sobrevivência. Eu não quero julgar as pessoas, mas eu tomo pelo meu exemplo. Eu não consegui mais sobreviver dentro dessas redações, porque eu não conseguia mais compactuar com o tipo de jornalismo que estava sendo feito. Porque antigamente, quando eu comecei, por exemplo, nos anos 80, a redação era toda de esquerda, de direita era o dono do jornal. Mas havia, então, um equilíbrio natural entre o que era produzido e os interesses comerciais da empresa. Você está no sistema capitalista, não há como fugir disso. Mas havia uma separação que nós dizíamos que era a separação da igreja e do Estado, ou seja, o departamento comercial não fazia parte da redação. A partir dos anos 90, o departamento comercial passou a ditar o que os jornalistas iriam fazer ou deixar de fazer. E isso destruiu o jornalismo. Isso acabou com o jornalismo. Isso transformou o jornalismo numa atividade comercial e não numa atividade social em si, muito menos numa atividade intelectual. Então, assim, hoje eu digo com absoluta certeza, quem trabalha dentro da mídia corporativa não tem nenhuma liberdade para expressar uma posição contrária do seu patrão. Muitos, inclusive, perderam a capacidade de fazê-lo. Quando a situação política sofre uma inflexão muito rápida, um plot twist, né? Você percebe, por exemplo, na bancada da Globo News, jornalistas da TV Globo, que eles ficam um pouco sem saber o que falar, porque não sabem, ainda não receberam a orientação correta para tratar daquele tema, então fica sem saber o que dizer, porque eles são absolutamente coordenados a partir dos interesses do patrão para dar a sua opinião, como se fosse opinião, na verdade, para alugar a sua voz para dar a opinião do patrão. Vou dar um exemplo super prático. Ontem, o jornalista Merval Pereira, que é o porta-voz da família Marinho dentro do Grupo Globo, ele escreveu uma coluna dizendo que o ministro Edson Fachin irá mudar o seu voto em relação à suspensão, a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula da 13ª Vara de Curitiba, decisão que ele, Fachin, tomou, achando que fazendo isso conseguiria barrar o processo de suspensão contra o ministro Moro. Não conseguiu, ficou com a brocha na mão e agora pediu que o assunto seja tratado em plenário do STF, ou seja, por conta de um recurso da Procuradoria-Geral da República. Então, o que o Merval está dizendo é que o ministro Edson Fachin, que é lavajatista, que tem uma relação muito estranha com a Lava Jato, vai mudar o próprio voto, vai mudar a própria opinião sobre a sentença que ele proferiu de forma monocrática. Por que o Merval Pereira está falando isso? Porque é isso que a Globo está mandando o Edson Fachin fazer. E está avisando aos outros ministros que será feito. Então, o Merval Pereira é o paroxismo, né? É a caricatura, na verdade, do que acontece nas redações em todas as instâncias. Ninguém faz nada por conta própria. Tudo é demandado a partir da ideologia e dos interesses do patrão. Eu tinha visto isso daí, essa questão do Fachin, e achado muito esquisito mesmo. Claramente é
É um controle aí do Poder Judiciário por meio desse E no pessoal, caso né? do Merval, Francisco, é uma ordem de comando. Ele está avisando aos seus jornalistas o que a Globo vai defender agora e avisando ao STF o que vai acontecer. Deixa eu ler uns superchats aqui do pessoal, né, que está aqui. Já estamos com uma audiência bem bacana, tem bastante gente. Né? Queria começar aqui pela companheira Reflexão Sempre, que mandou aí um super sticker para a gente. Depois tem o superchat do companheiro Carlos Alexandre Rezende. Ele diz: Leandro Fortes é um dos poucos jornalistas que cita o Rui Costa Pimenta quando ele não está presente. Tem também aqui o outro superchat do Carlos Alexandre Rezende, que ele pergunta: você estava na EPCAR em 86? Eu fui lá na NAE. Quando você vai virar trotskista? Faz uma provocação aí. Se quiser Olha só, responder. Deixa eu responder lá, porque assim, ele foi na EPCAR. A NAE, na verdade, é a NAE, tá? NAE, não... certo. A NAE porque era uma competição entre as 3 escolas. Eu fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPCAR, em Barbacena, entre 1982 e 1984. Eu não estava lá mais em 1980. Em 86 eu já era repórter em Salvador, na Bahia, já trabalhava na Tribuna da Bahia. Mas eu não estava lá, né? Em 96, eu sou um pouco mais antigo. Eu tive uma formação militar. Durante a ditadura, meus pais, minha mãe, né? Minha mãe era trabalhadora, a gente não tinha muita coisa. Eu fui do Colégio Militar de Salvador e depois fui da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que era uma escola muito dura, muito difícil, lá em Barbacena. Depois eu saí, voltei, fui para a UFBA cursar jornalismo. Então eu não estava na EPCAR em 86, né? Eu já tinha saído. E qual que era a outra pergunta que ele fez? Não? Ele falou sobre... Ele perguntou, fez uma provocação. Quando você vai virar trotskista? Para você virar trotskista, você precisa ter muito estudo. Eu não tenho essa... Eu não tenho... Eu digo que eu sou um marxista amador. Né? Eu não tenho um posicionamento político dentro do marxismo. Né? Eu sou um estudioso do marxismo, gosto de Marx, gosto de Trotsky, leio, gosto de Lenin, né? Estudo marxismo-leninismo também. Assim, eu não me posiciono ideologicamente dentro do marxismo, mas eu leio. Né? Eu sou, na verdade, um cara de esquerda que tenta fugir do estigma da esquerda liberal. Isso, necessariamente, eu não sou mais há muito tempo. Eu penso numa solução socialista para a sociedade brasileira, a defendo abertamente, publicamente, e discuto com todos os lados. Aproveito, inclusive, o meu programa lá no DCM para tratar com trotskistas, com marxistas-leninistas, enfim, com socialistas, com morenistas, com quem quiser aparecer para a gente conversar. Eu não sou trotskista, mas não porque eu não gosto de Trotsky, pelo contrário, tá? Eu admiro profundamente a história de Trotsky. Mas não sou trotskista porque eu não sou um militante nesse nível. Talvez um dia eu consiga ser. O Nelson Ouro manda um superchat aqui e ele faz uma pergunta. Leandro, qual a sua análise sobre a imprensa dita progressista? Me parece que claudica em muitos pontos, estando num abrandamento burguês, tipo paz e bem, paz e amor, né? Como em posições nitidamente burguesas. Ele quer saber uma análise. Eu acho... Bom, pode falar. Não, pode complementar, por favor, que eu vou atrás. Porque a gente vai tratar desse tema de uma forma mais profunda, mas enfim, pode dar uma resposta, depois a gente desenvolve mais, mas para responder o companheiro. Acho que deu uma travadinha, mas daqui a pouco volto pelo comportamento pré. Deu uma cortada aqui, vocês estão me ouvindo ou não? Deu. Mas só repetindo, né? A pergunta dele é: qual a sua análise sobre a imprensa dita progressista? Também ela tem vários tipos, né? Mas enfim, de um modo geral. Opa, tá ouvindo a gente, Leandro? Agora deu de novo uma parada, você estava falando sobre isso. Eu quero deixar uma coisa primeiro, eu não gosto eu até uso de vez em quando para poder facilitar a comunicação, mas eu não gosto dessa expressão progressista. Progressista me parece aquele tipo de balaio que cabe todo mundo dentro, sabe? Eu falo que eu sou de esquerda, eu falo imprensa de esquerda,
frente de esquerda, política de esquerda, essa coisa de progressista, me lembra muito uma área de escape, onde pessoas que não são de esquerda, mas que naquele momento não querem se colocar como de direita, ou estão participando efetivamente, sei lá, do combate contra o Bolsonaro, se colocam. Então, eu não quero também discriminar, mas eu acho assim, o que a gente tem que aprender a falar é o seguinte, tem que ter uma imprensa de esquerda. Imprensa de esquerda no Brasil, assim, não há. Tem algumas iniciativas de esquerda de verdade, como, por exemplo, o Diário da Casa Operária. É uma imprensa de esquerda. Mas eu, por exemplo, venho me debatendo com outros partidos, com outras pessoas, de que é preciso ter uma imprensa de esquerda mesmo, porque senão, o que acontece? A direita, essa mídia corporativa, essa mídia que é de direita, ela acaba capturando personagens de esquerda, colocando dentro do seu sistema e roubando, sugando a credibilidade dessas personagens para dar uma fachada de pluralidade ideológica dentro dos seus veículos, que é uma coisa hipócrita e mentirosa. Por exemplo, o Fernando Haddad, por muito tempo, escrevia. Eu sempre fui um crítico disso. Acho que ninguém de esquerda deveria escrever artigo em Folha, em Globo, em Estadão. Não deveriam frequentar esses ambientes. Não deveria nunca frequentar esses ambientes. Mas estava lá, mas a esquerda tem uma atração fatal para dar uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, para aparecer na TV Globo, para escrever um artigo na Folha. Você vê, o Boulos está escrevendo artigos na Folha, achando que está furando a bolha. Eu até brinco que existe uma chamada esquerda fura-bolha, né? Uma esquerda que basicamente se preocupa em furar a bolha. Ela não se preocupa com luta de classes, não se preocupa em organizar sindicatos, não se preocupa em se manifestar, de ir para a rua, nada. Ela se preocupa em furar a bolha, porque acha que escrevendo um artigo na Folha de São Paulo vai furar a bolha. Né? Eu, por exemplo, fui um crítico e continuo sendo um crítico ferraz dessa participação do ex-presidente Lula no programa do Reinaldo Azevedo. Assim, emprestou credibilidade e audiência a um canalha da pior qualidade, a um liberal no seu sentido mais venal, mais deletério, né? Uma pessoa de baixíssimo nível, mas que construiu de uma forma bastante inteligente um processo de lavagem da própria biografia, quando foi pego lá atrás pela Lava Jato. Ele percebeu que a Lava Jato ia pegá-lo, então ele se tornou um crítico da Lava Jato, um legalista, passou a defender um julgamento justo para o presidente Lula. Perceba que ele nunca defendeu a inocência do presidente Lula. Ele defendia o julgamento justo. Então, daqui a pouco, a Justiça de Brasília vai e condena o Lula de novo, ele fala, não, houve um julgamento justo, então o Lula é bandido mesmo, tem que ficar na cadeia. Essas pessoas não têm escrúpulo, não têm caráter. O Reinaldo Azevedo, em particular, é o criador do antipetismo estrutural dentro da mídia brasileira. Ele era a bússola disso. Ele criou o termo petralha. Ele tratava o Lula de apedeuta. Né? Ele ironizava e ridicularizava qualquer coisa que viesse da esquerda, com grande repercussão nessa mídia. Escreveu o livro, né? Escreveu o livro, com seguidores do nível dele. Assim. Ele alimentou o antipetismo, né, o anticomunismo, ele alimentou essas bestas feras que depois iriam acabar elegendo o Bolsonaro. Então, assim, eu não acredito nessa história. Nós não temos ainda uma mídia de esquerda consolidada da forma que deveria ter, como tem em outros países. Você vai na Inglaterra, você tem jornal, portal de esquerda, antigo. Na França, a mesma coisa. Na Holanda, a mesma coisa. Na Alemanha, a mesma coisa. Agora, aqui não. Aqui toda a mídia corporativa é de direita. Há pouco tempo que a gente começou a ganhar espaço dentro da internet, criando portais de esquerda, que são chamados assim, que generosamente são classificados de progressistas, né? Você tem o DCM, né? O 247 fala. Você trabalhou na comunicação do PT. É verdade aquela história de que tinha um pessoal que achava que não precisava de jornal porque tinha a Folha de São Paulo? Eu conversei isso com o Rui Costa Pimenta esses dias numa conversa. Ele falou isso, que sabia que tinha gente que para que vai ter um jornal de esquerda se a gente tem a Folha de São Paulo? Olha o nível de ingenuidade. E eu falei, Rui, você sabe que eu trabalhei de 2013 a 2014, até depois das eleições, na verdade até 2015,
eu coordenei a área digital da campanha da Dilma, desde antes da eleição até um pouco depois da eleição. Para a campanha de 2014, eu coordenava uma equipe grande, de mais de quase 40 pessoas, que cuidava do Facebook da Dilma, Facebook do PT, e eu criei a agência PT, pensando nisso. Olha, o PT precisa ter uma agência de notícias sua, porque como é que vai funcionar isso? Né? Você tem que ter, não vai confiar na mídia? E eu ouvi mais de uma vez isso que o Rui já fala, não, porra, a gente não precisa, a gente tem a Folha de São Paulo. Eu Folha ouvi isso esta, também, Folha de outras esta que pessoas. pois é, assim, de uma ingenuidade, né, e de uma ingenuidade inacreditável. Folha esta que logo depois da Dilma eleita, né, daria uma página inteira com uma notícia falsa, uma ficha falsa da Dilma. E você sabe que depois daquela ficha falsa, a Dilma ainda foi para o aniversário de 90 anos da Folha. Prestigiar. É uma falta de compreensão dentro da esquerda de qual é o papel da mídia de direita, do papel da mídia corporativa e o papel das esquerdas. Eles não se misturam, não podem se misturar. E Leandro, sobre a agência PT, como é que, qual que foi, você enfrentou dificuldade, como é que foi para criar essa agência? Que acho que eu não sei se, acho que não existe mais, não sei, ou está mais embaixo, enfim. Ela existe, mas não tem mais nenhuma relevância. Olha só, quando eu assumi essa posição dentro da campanha da Dilma, eu vi que o PT tinha um site, uma coisa muito mal feita, muito antiga. Aquela estrutura de site dos anos 90, uma coisa horrorosa. Não era responsivo, não tinha conexão com as redes sociais. Um site muito velho, como era a própria cara das pessoas que cuidavam daquilo. Falei, não dá para trabalhar numa campanha eleitoral. Em 2014, o pau já estava comendo às vezes, com um site desse. E a gente tem que produzir as nossas próprias informações para gerar uma espécie de central de argumentos para as pessoas entrarem nas redes com esses argumentos e entrarem na luta política. O cara quer brigar com a direita, quer brigar com o Reinaldo Azevedo lá, com os seguidores do Reinaldo Azevedo, mas ele não tem os argumentos, porque ele precisa de alguém desses argumentos. É para isso que tem que ter uma agência de notícias para produzir as notícias do partido, as verdades do partido, as fontes do partido, e as pessoas entram ali e entram nas redes e têm esses argumentos e vão para a luta política, ainda mais durante uma campanha. Então, a dificuldade que eu tive, na verdade, Francisco, não foi exatamente porque as pessoas não queriam. As pessoas não queriam mudar a cultura, né? Porque eram pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas do que eu, algumas da minha idade, mas você sabe assim, que há pessoas, né, sobretudo jornalistas, que não conseguiram fazer a transição do seu tempo analógico para o tempo das redes sociais. Não conseguiram, não gostam, não querem, não conseguem se libertar sequer do jornal de papel. Eu, por exemplo, não leio jornal de papel há mais de 15 anos. Não toco no jornal de papel, nem sei mais como ler aquela merda. Não gosto. Agora, tem pessoas, tem amigos meus, jornalistas, grandes amigos meus, que não conseguem viver sem isso, como se fosse uma espécie de droga. O cara tem que pegar aquela calhamaça, tem que ler, abrir, fim de semana, ler aquilo. Então o cara sente falta daquilo. Eu abandonei aquilo porque eu achei que o que veio depois era muito melhor. Assim como o computador é muito melhor do que a máquina de escrever, como eu achava o CD muito melhor do que vinil, e hoje gosto muito mais de streaming do que qualquer outro tipo de mídia sonora. Então, assim, eu sempre tive a cabeça voltada para essa evolução, porque eu achei que o jornalismo pode ser muito bem feito dentro dessas novas estruturas, que isso só serve para contribuir. Por isso que eu pensei na agência PT. Tem que ser uma agência ágil, com um layout do cacete, com rapidez, enfim, utilizando as novas ferramentas, tem que ser responsivo, fácil de aceitar. Então eu demorei um período muito longo, muito mais longo do que eu pretendia, para convencer as pessoas dentro do PT que era importante ter uma agência. Foi um processo longo, muitos achavam que não precisava porque tinha folha, outros achavam que o site era bom daquele jeito mesmo, outros achavam que não devia ter nada disso, porque tinha que fazer panfleto, jornalzinho, papel. Então, assim, é uma discussão cultural muito mais do que estrutural na questão da agência PT. Aquela campanha, né, em 2014 já foi uma campanha muito polarizada, né, já demonstrou, né, a ânsia golpista da direita. Como é que foi, né, para você, para o pessoal da área de comunicação da Dilma, do PT, lidar, né, com uma imprensa
com a direita, né, tão fervorosamente contra a reeleição da Dilma? Foi muito difícil porque já havia uma profusão muito grande mesmo, de notícias falsas, né, de fake news, que circulavam, o WhatsApp já existia, mas circulavam por todas as mídias. E já havia o esqueleto do que seria, no governo Bolsonaro, essa espécie de gabinete do ódio, ou seja, pessoas fabricando notícias falsas dentro do PSDB, imputando notícias falsas ao PT. Por exemplo, tem uma mística que nunca foi resolvida, de que essa história de que o PT fez uma enxurrada de fake news contra a Marina Silva, dizendo que ela era de direita. A Marina Silva era de direita. A Marina Silva apoiou o Aécio naquela eleição. A Marina Silva, ela se deslocou para a direita alegremente. Não precisava ninguém produzindo notícia falsa sobre isso. O que se dizia era notícia sobre isso, de como ela tinha traído a esquerda, traído o Partido dos Trabalhadores, que para chegar ao poder ela estava fazendo o mesmo jogo barato e sujo da direita brasileira. Não tinha fake news nenhuma. Ela se protegeu para evitar a pecha de traidora e de direitista e de arrivista, como depois a Marta Suplicy, por exemplo, fez em relação ao PT, dizendo que sofreu um massacre, aí chora, aquela dona Santinha da Floresta, né? Aí chora e tal, diz que foi perseguida, é mentira. 90% do nosso tempo era produzida informação nossa para tentar combater as notícias falsas que davam sobre a Dilma. Uma coisa misógina, machista, escrota, em níveis inacreditáveis. E a gente tinha um combate semanal, por exemplo, Vasco, com as capas da Veja. Toda semana a Veja vinha com uma capa tentando destruir a candidatura da Dilma. E sempre era uma mentira. Sempre era uma mentira. Então a gente gastava muita energia nisso. Fala. Teve uma capa bomba, né, da Veja, acho que na véspera da eleição. Sim, que eles sabiam famosa. De tudo. Como é que é isso daí? Você acha, hoje em dia, né, com essa campanha aí da direita, da imprensa burguesa contra as fake news, né, que eles colocam aí, como se as fake news fossem aí uma coisa da internet, né, dos blogs sujos que eles chamam. Como é que, diante de um fato que nem esse, como é que fica essa discussão, né? Qual que é a verdade aí disso daí? Olha só, hoje essa mídia corporativa, o poder, a Veja não tem mais nenhum poder. Ninguém lê aquela porcaria, ninguém nem sabe o que está. Qual é a capa da Veja semana passada? Ninguém sabe. Todo mundo sabia, porque era uma coisa que vinha para destruir, e ela tinha muita força, a editora Abril tinha muita força, e tinha, assim, saía na Veja, imediatamente era lida no Jornal Nacional, aquilo passava a bola para frente. Então a gente gastava uma energia enorme combatendo essas mentiras que eram produzidas. Hoje, o nosso grande desafio, Francisco, não é a mídia corporativa, que está completamente decadente, é a produção de notícias falsas no WhatsApp. É a disseminação de notícias falsas pelo WhatsApp. Eu te explico por quê. O bolsonarismo criou uma situação esdrúxula na relação da mídia com o poder, porque ele deslocou o poder da Globo para empresas menores e servis, como a Record e o SBT, que não tem o profissionalismo, digamos assim, que a Globo tinha para fazer esse tipo de coisa. São empresas, são subglobos, são globos de terceira categoria. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo demonizou a TV Globo, né? Os bolsominions chamam a Globo de Globo lixo. E no momento que a Globo, por exemplo, produz críticas a Bolsonaro, mostra essa questão da vacinação, faz matérias interessantes sobre o descalabro da crise sanitária, dos absurdos que o Bolsonaro comete, isso não atinge mais a essa massa de eleitores que está ligada exclusivamente ao que recebe pelo gabinete de ódio, por vários sites, no WhatsApp. Então, as pessoas nem mais veem a Globo e nem mais têm acesso a informação nenhuma. Então, elas vivem exclusivamente nesse mundo fantasioso do WhatsApp. Então, elas acreditam literalmente em qualquer absurdo, em qualquer coisa. Ao mesmo tempo... Desculpa, fala.
Não, pode terminar o seu raciocínio. Ao Perdão. mesmo tempo, tem uma coisa que a gente não pode perder de vista. Aquilo que eu estava falando para vocês, os jornalistas não têm senso crítico nenhum, nenhuma liberdade, são pau-mandados completamente, e eles têm uma relação esquizofrênica, que é o seguinte: há algum tempo atrás, eles foram autorizados, por exemplo, em alguns jornais na Globo, a falar mal dos maus modos do Bolsonaro, que ele é porco, que tem a boca suja, que ele é idiota, que ele é retardado, que ele é fascista e tal, mas não podem falar mal da agenda econômica. E é a agenda econômica e não os maus modos do Bolsonaro que está destruindo o Brasil. Os maus modos do Bolsonaro, o mau hálito do Bolsonaro, a boca porca do Bolsonaro, os palavrões do Bolsonaro, as grosserias do Bolsonaro, a estupidez que ele distribui diariamente, o obscurantismo, são coisas terríveis, mas o que está destruindo realmente o Brasil é o desmonte do Estado. É a venda de refinarias da Petrobras. É a PEC 32 da reforma administrativa que vai destruir, né, o Estado brasileiro, que vai precarizar o serviço público de tal forma que não vai haver mais Estado, né, tal qual nós conhecemos no conceito de Hobbes, por exemplo. Não vai ter mais Estado, vai ter uma massa heterogênea de serviços precarizados que vão ser dominados, que a classe dominante vai utilizar para superexplorar a classe trabalhadora ainda mais e tornar o país definitivamente dependente dos interesses dos Estados Unidos e da União Europeia. É isso que está destruindo o Brasil. A entrega do pré-sal que está destruindo o Brasil não são os maus modos, mas a imprensa, de certa forma, está liberada para falar dos maus modos, mas não pode falar do que é importante, que é a agenda econômica tocada pelo Paulo Guedes. Então, você falou a respeito de WhatsApp, tudo. Concordo, né? A extrema-direita ela tem sabido, né, usar bastante as redes sociais para fazer o jogo sujo que é típico da extrema-direita. Agora tem a questão, né? A gente falou aí dessa campanha de fake news que foi feita pela imprensa tradicional, né, contra a Dilma em 2014 e depois ao longo de todo o processo do golpe de Estado, né? E aí tem essa questão, a imprensa, né, que é a imprensa burguesa, que foi a primeira, né, a fabricar fake news, a grande fábrica de fake news, ela fala até a respeito das fake news da extrema-direita, mas ela bate nisso daí justamente para tentar perseguir, né, a esquerda, porque curiosamente ela fala dos blogs sujos, como o Chico falou, né? Quando teve o golpe, né, em 2016, você com certeza lembra muito bem. Uma das primeiras medidas do Michel Temer foi cortar o financiamento dos blogs sujos, né, justamente aproveitando essa campanha da imprensa burguesa aí, dizendo, né, que os canais alternativos da imprensa de esquerda eram canais chapa branca comprados pelo governo para fazer propaganda para o governo do PT e muitas vezes divulgar notícias falsas, né, contra a campanha da direita, que essa sim seria, né, um verdadeiro noticiário, né? Então tem essa questão. A extrema-direita ela divulga fake news aí pela internet a rodo. Agora a gente tem que tomar cuidado também com essa campanha, né, da Veja, da Globo contra fake news, porque quem são eles para falar de fake news? Né? E no final das contas eles têm que enfiar no nosso, né? Essas agências de checagem que foram criadas justamente para dar uma fachada de credibilidade em relação a fake news que não interessam a eles, né? Olha, presta atenção, se faz fake news no Brasil desde os anos 40, a mídia brasileira faz fake news contra a esquerda, né? Em 1982, se montou uma enorme fake news contra o Leonel Brizola para ele não ser eleito no Rio de Janeiro pela TV Globo. Em 1989, foi uma quantidade enorme de notícias falsas que circularam pelos veículos de comunicação naquela época, dizendo que se o Lula ganhasse a eleição, primeiro, 800 mil empresários iriam fugir do país no outro dia, com medo do comunismo. De que a classe média ficou apavorada com a vitória do Lula em 89,
todos os apartamentos das zonas nobres de todos os bairros das capitais brasileiras seriam imediatamente expropriados e entregues à classe trabalhadora, e a burguesia teria que dividir os seus apartamentos com os pobres. Isso foi espalhado por toda parte, por toda parte. E desde então nunca se parou. O que o Bolsonaro fez em 2018 foi utilizar um instrumento muito mais poderoso, com gente muito mais competente, dentro de uma organização, de um movimento mundial, comandado pelo senhor Steve Bannon, nos Estados Unidos, a partir da eleição de Donald Trump. Então se profissionalizou em níveis nunca antes experimentados, a produção de fake news, de notícias falsas, para um objetivo político específico dentro de um processo maior chamado, denominado guerra híbrida, da qual a produção de fake news é parte das ações de destruição da política, de demonização da política, e não exatamente de políticos. Então, a produção de fake news se juntou, na verdade, a produção de fake news se juntou à Lava Jato, ao lawfare, à utilização do estamento jurídico para perseguir adversários, ao mesmo tempo que as fake news destruíam, corroíam o tecido social no que diz respeito à reputação dos políticos. Claro, todos de esquerda, ou qualquer um que se metesse no caminho deles. Então, a confluência dessas ações é que gerou a eleição do Bolsonaro em 2018. E essas ações foram integralmente apoiadas pela mídia quando eles perceberam que o candidato com chance de ganhar na direita era o Bolsonaro e não o Geraldo Alckmin. Porque eles não queriam o Bolsonaro. Eles queriam uma direita mais limpa, massa cheirosa, né? Eles queriam uma direita que soubesse usar talheres, que não falasse palavrão, que recebesse a imprensa, que tratasse bem os jornalistas, né? E fizesse exatamente o que o Bolsonaro está fazendo na área econômica, desmontando o Estado, privatizando as estatais, vendendo refinarias a preço de banana, entregando pré-sal para interesses estrangeiros, entregando a administração fundiária aos latifundiários, armando esses latifundiários e tentando criar no Congresso Nacional legislações que favoreçam a expansão desses interesses dentro do Brasil. Isso seria feito da mesma maneira com o Alckmin, só que o Alckmin não falaria palavrão, não cuspiria, não teria mau hálito, não peidaria, não trataria mal jornalista, não xingava a mãe de um, xingava a mãe de outro, não falaria estultices, tem mínimo de educação. Mas do ponto de vista do que nos interessa como país, seria feita a mesma coisa. Por isso que a nossa briga, né, a nossa discussão e a posição, o trabalho do jornalista hoje é mostrar essa realidade muito mais do que ficar mostrando os maus modos do Bolsonaro. Claro, é um imbecil completo, um sociopata, um doente. E é um genocida. Mas a gente está sendo destruído não exatamente por isso. A gente está sendo destruído porque está em curso, né, uma política neoliberal que está desmontando o Estado brasileiro. Vai sobrar muito, muito pouco, quase nada para a gente quando isso acabar, meninos. É isso aí. Deixa eu ler uns superchats aqui do pessoal. Vamos lá. O Fernandes da Silva manda o superchat aqui. Ele fala o seguinte: camarada Leandro, o rola bosta logo vai cagar no Lula novamente? Você concorda que ele é um tucanalha? Quer fazer com a esquerda tola? O que fazer com a esquerda tola que acredita em duende? Rola bosta, suponho que seja o Bolsonaro? Não, rola bosta é o Reinaldo Azevedo. Foi um apelido que o Leonardo Boff deu para ele. Sim. Rola bosta é um inseto, uma espécie de escaravelho, um besouro, né, que pega a bosta deixada pelos animais e ele vai enrolando ela até ela virar uma bola, não, ele vai pegando merda de todo lado e vai transformando isso num grande bolo de merda, onde ele vai entrar e se reproduzir. E o Leonardo Boff deu esse apelido pro Reinaldo Azevedo, rola bosta. Eu não tenho dúvidas, olha só, quando chegar 2022, se não houver uma opção de centro, né, que eles estão tentando fazer, e provavelmente vão tentar, o Ciro Gomes vai estar se apresentando para ser esse cara de centro-direita, mas não vão aceitá-lo. Se a disputa for de novo Bolsonaro e PT, porque o PT já está no segundo turno de 2022.
Assim, a dúvida é saber se vai ser o Bolsonaro o opositor dele. E se for o Bolsonaro, toda a burguesia nacional vai fechar o nariz e apoiar integralmente o Bolsonaro. Ou vocês acham que o Reinaldo Azevedo vai votar no PT? Quando perguntado sobre em quem ele votou em 2018, o Reinaldo Azevedo disse que votou no Henrique Meirelles. Ninguém votou no Henrique Meirelles. Nem o Henrique Meirelles votou no Henrique Meirelles. Não existe eleitor do Henrique Meirelles. Ele votou no Bolsonaro. Mas ele não quer dizer que votou no Bolsonaro. Moedo, né? E no segundo turno ele disse que votou em branco. Então ele votou no Bolsonaro. Quem votou em branco no segundo turno votou em Bolsonaro. E é mentira, ele votou em Bolsonaro de novo. E se em 2022, essa direita toda que está estupefata com os maus modos do Bolsonaro, se for Bolsonaro e Lula, vão votar no Bolsonaro. A mídia vai de novo com o Bolsonaro. Essa mídia que está pedindo impeachment do Bolsonaro, que é um absurdo genocida, que tantos mortos, presidente porco, nojento, asqueroso, vai de Bolsonaro. Porque essas pessoas e essas corporações, elas não têm nenhum interesse público, elas vivem em outro país. Elas vivem num Estado muito próprio. Elas pregam o Estado mínimo, a reforma do Estado e tal, mas desde que elas continuem sugando os recursos estatais. Então elas precisam manter esse estado de coisas. Elas preferiam que fosse com um funcionário deles, que normalmente é um tucano. E o Reinaldo Azevedo é um tucano clássico. Ele, Vera Magalhães, as pessoas são. O Globo, Merval Pereira, aquela bancada inteira do Blanca News, do Globo News, são de tucanos. Eles gostariam muito de voltar ao tempo do Fernando Henrique Cardoso, que eles trocavam salamaleques, né? As viagens para Nova York, o tango na Argentina, foram à França, e Paris é uma maravilha e tal. Assim, são caboclos querendo ser ingleses, mas na verdade são tratados como merdas, como subalternos que são. Então, quando chegar em 2022, o Reinaldo Azevedo, se tiver que optar de novo entre Bolsonaro e Lula, ele vai optar pelo Bolsonaro, porque ele faz parte de um sistema do qual ele não pode sair. Reparem que naquela entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo, assim, primeiro, no YouTube eles cortaram os comentários, não tinha comentário. Porque, claro, a audiência da Band News iria lá toda xingar o Lula. Quem deu audiência para o Reinaldo Azevedo foram os petistas. Aquelas 180 mil pessoas foram simpatizantes do Lula, que emprestaram a sua audiência, e o Lula emprestou essa credibilidade para bandidos ganharem dinheiro, a Bandida News ganhar dinheiro. Quando acabou a entrevista, imediatamente eles foram prestar satisfação à sua audiência real, que é bolsonarista. É o porta-voz lá, né? Botaram o Cláudio Berto Rosa e Silva, porta-voz do Collor, que é um sujeito que puxa o saco diariamente do Bolsonaro num programa da Band News pela manhã, de uma forma, assim, um vexame, uma coisa desavergonhada, né? Sem nenhum amor próprio. E botaram o cara lá para chamar o Lula de mentiroso compulsivo, dizer as mentiras do Lula, é um vagabundo. E a vida continua. Esses caras nunca... Essa tentativa de conciliação é uma coisa que eu converso sempre com o Rui Costa Pimenta, e a gente concorda muito. Assim, não há mais espaço para essa política de conciliação, porque não há possibilidade de conciliação. Não há possibilidade de conciliação entre a classe trabalhadora e as classes dominantes do Brasil, porque isso intrinsecamente é proibitivo. A luta de classe, ela nos impõe uma outra relação com a burguesia nacional. Né? E essa relação pode ser dialética, mas jamais conciliatória. Então não há espaço mais para se conciliar. Se tiver um novo governo Lula e começar uma nova política de conciliação, vai acontecer exatamente o que aconteceu em 2016. Eles acumulam força e, quando podem, dão um golpe e destroem tudo da noite para o dia. Olha, se vocês aonde que eu vi que os governos do PT foram governos muito importantes do ponto de vista de políticas de assistência social, distribuição de riqueza, de retirada de milhões de pessoas da pobreza, de transformação do Brasil num protagonista internacional, de descoberta do pré-sal, enfim, de controle de gastos públicos. Teve coisas muito interessantes, foi um lapso civilizatório. E tudo isso foi destruído da noite para o dia. Por quê? Porque essas reformas no sistema capitalista, elas não se sustentam, porque elas não mexem com a estrutura do sistema. A única maneira de você mexer com a estrutura é romper com ele. Por isso que assim, é preciso
E vocês são jovens, eu cada vez me interesso mais por essa novíssima geração de militantes de esquerda, dos diversos partidos, que estão colocando na pauta de novo a discussão do socialismo, a discussão do marxismo. O léxico marxista está voltando à boca das pessoas. Elas falam hoje sobre mais-valia, sobre acumulação primitiva, enfim, sobre termos marxistas por natureza, que são discutidos abertamente, tem muita audiência nas redes, são colocados para as pessoas entenderem, de várias formas. Tanto marxistas-leninistas, stalinistas, trotskistas, as pessoas voltaram a falar sobre esse assunto. E falam sobre socialismo, né? E falam sobre a Revolução Brasileira, falam sobre os erros da experiência socialista no leste europeu e da União Soviética, mas sabe falar também sobre os acertos, enfim, trazem de novo a literatura marxiana e marxista para as pessoas conhecerem, lerem, entenderem e fazerem correlações políticas e históricas importantíssimas para a gente entender o nosso contexto histórico. Isso, para mim, é o prenúncio de uma revolução. Se ela vai acontecer agora ou depois de 30 anos que eu morrer, para mim não faz diferença, mas o fato da gente estar rediscutindo isso em outros termos é um super alento para mim, e eu espero viver para ver essas superestruturas serem modificadas, né, por uma experiência socialista finalmente aqui no Brasil. Você percebeu... Bom, houve uma guinada à esquerda no final da campanha da Dilma em 2014, né? Queria saber se, na sua opinião, isso daí foi fundamental para a vitória dela, né, contra o Aécio Neves. E já que você falou da questão do Lula, né, pode ser que o pessoal, né, entenda que essa guinada à esquerda também seria fundamental, né, para uma vitória em 2022, né, como você falou. Não dá para ter conciliação. A burguesia entre Lula e Bolsonaro vai votar no Bolsonaro, assim como em 2014 votou no Aécio, né? Olha só, em 2002, na campanha de 2002, o PT tinha colocado sobre a mesa a possibilidade de chegar ao poder, porque o governo Fernando Henrique Cardoso, que estava se encerrando, tinha sido um desastre absoluto, as pessoas queriam mudanças. Mas, assim, o eleitorado brasileiro queria mudança, a classe média, mesmo as classes mais populares, temiam que houvesse uma mudança radical, por várias razões, né? E o Lula, então, fez aquela Carta dos Brasileiros e já fez essa campanha pregando a conciliação de classes, né, dizendo que iria cumprir todos os contratos, que ninguém se preocupasse. Então, ele não radicalizou para a esquerda, porque havia naquele momento um sentimento de que era preciso mudar, mas que a mudança não fosse uma coisa abrupta, que não chocasse a sociedade, nem provocasse rupturas que não saberiam como ser enfrentadas. Eu acho que hoje o quadro é completamente diferente. Hoje eu acho que há uma ânsia na sociedade, inclusive hoje eu percebo em parte da classe média, de que é preciso ver uma mudança completa em tudo, que o Brasil está tão destruído, a crise sanitária, né, mais de 330, quase 330 mil mortes pela Covid, mais de 3 mil pessoas morrendo por dia. A destruição da economia, a inflação, a alta dos preços, a desesperança absoluta em relação ao país como nação, o Brasil de 4 para os Estados Unidos, assim, submetido aos interesses estrangeiros, vendendo as suas riquezas, entregando as suas riquezas naturais, a fome voltando de uma forma absurda. Então, há hoje um clima diferente, há um clima que é preciso fazer uma ruptura imediatamente. Então, esse é o momento, a meu ver, a minha opinião, tá? Eu não sou do PT, não sou petista, nunca fui filiado ao PT, nem a partido nenhum, mas a minha opinião é o seguinte, que se o PT não radicalizar para a esquerda, ele corre o risco de ver o Bolsonaro capturar essa narrativa e transformá-la em trunfo eleitoral em 2022. De que, na verdade, se diante de tudo isso, ele vai fazer a ruptura, mas a ruptura pela direita, pelo fascismo, pelo autoritarismo. Mas não deixa de ser uma ruptura. Não deixa de ser um processo de ruptura onde você rompe com tudo que está acontecendo para tentar uma coisa completamente nova.
E as pessoas tendem a acreditar nisso, principalmente porque a base do eleitorado do bolsonarista ainda está muito vinculada ao lumpesinato, ao proletário, às comunidades pobres das periferias dos grandes centros urbanos, que foram cooptados pelo bolsonarismo, como antes já haviam sido cooptadas pelo petismo, por razões diferentes. Mas hoje, e sobretudo com a influência das igrejas neopentecostais, essas comunidades pobres e periféricas estão todas cooptadas para o bolsonarismo. Então, se não houver uma ruptura de esquerda que agrade essas pessoas, que lhes dê esperança, que lhes dê uma perspectiva de ter uma vida melhor, de que eles vão conseguir fazer 3 refeições por dia novamente, de que o gás de cozinha não passe de R$100, de que eles possam comprar alimento com mais fartura, eles não vão votar no PT, eles não vão votar na esquerda, porque assim esse espectro social ele é muito muito volúvel, né? Ele vai para um lado, para o outro, de acordo com as circunstâncias. Ele não é politizado. Sempre se fala que esse foi um erro, eu concordo, um erro muito grande dos governos do PT, é de que o cidadão foi incluído na discussão política pelo consumo e não pela politização. Então a gente perdeu essas pessoas imediatamente para o golpe de 2016. E elas continuam, elegeram Bolsonaro, elegeram com 57 milhões de votos. Tem essas comunidades pobres que são massacradas pela polícia, por exemplo, votaram no Bolsonaro. Então, para reverter isso, viu, respondendo a pergunta do chat, é preciso que haja uma radicalização pela esquerda, né? Uma radicalização da luta dos trabalhadores, e que seja colocado claramente. Mas aí se vai, no meio de uma entrevista, o Lula fala que é possível que a Caixa Econômica Federal possa ser de economia mista, você mela esse processo. Você tem que dizer que não. Fala. Não, só... E aí, nesse sentido, a gente está chegando no finalzinho, né? Queria... vamos encerrar às 8h30, mas eu queria fazer umas últimas perguntas que seriam importantes, né? Uma delas é a seguinte, né? Hoje, com o seu trabalho no DCM, também em outros órgãos de imprensa alternativa aí que você passou, qual que você considera que é a importância de se ter uma imprensa de esquerda? E também, no mesmo sentido, né, já emendando uma pergunta na outra, que tem a ver, se você considera que os partidos políticos, particularmente os de esquerda, deveriam ter, né, puxando uma sardinha para o nosso lado, claro que, mas se eles deveriam ter uma imprensa própria, né? Sim, eu sempre defendi isso. Todos os partidos deveriam ter imprensa própria e profissionalizada, né? Quando eu falo profissionalizada, é o seguinte: que não adianta você ter um cacete armado. Os partidos têm que montar suas estruturas de comunicação e pensar nelas como uma ponte estratégica fundamental para a sobrevivência do partido. E para isso você tem que ter equipamentos de qualidade, você tem que montar um portal, um site de qualidade, você tem que contratar jornalistas, pagar esses jornalistas de forma justa, né? Pensar estrategicamente na produção dos conteúdos de forma extremamente profissional, fazer uma ligação sempre permanente e também muito profissional entre o que é produzido de conteúdo, por exemplo, para um site, e o que é distribuído nas redes sociais, dentro das estratégias específicas de cada uma dessas redes sociais. Tudo tem que ser muito profissionalizado. Não adianta, se cada partido você tem. Todo mundo tem site, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Twitter. Mas qual que é a relevância disso do ponto de vista da comunicação? Ela ainda é muito precária, extremamente precária. E eu não estou falando em furar bolha, não, viu? Eu não suporto essa história de furar bolha. Estou falando em expandir a bolha, né? Você ativar muitas pessoas que estão órfãos, que estão à espera de uma comunicação assim, não tem. E aí se veem obrigados a ouvir CBN, se veem obrigados a ficar lendo o portal do UOL, da Folha, do Globo, do Estadão, esses jornais regionais também ultra-reacionários, Correio do Povo, Diário Catarinense, 0 Hora, Estado de Minas, né? Enfim, as pessoas ficam reféns dessa mídia tradicional.
Nós precisamos chegar a ela, mas de forma extremamente profissional. Não pode ser cacete armado. Tem que ser uma coisa feita por jornalistas, tem que ser uma coisa pensada profissionalmente, tem que ser pensada a estrutura de um portal de notícias, como ele funciona, tem que saber, tem que entender a lógica dos algoritmos para trabalhar dentro deles nas redes sociais, tem que criar alternativas à mídia. Eu, inclusive, não chamo mais, há muito tempo, de mídia alternativa, porque isso nos reduz a coisas pequenas, né? Porque a mídia alternativa era chamada mídia nanica durante a ditadura militar, que eram pequenos jornais, coisas que se viravam para fazer uma resistência, e não exatamente para comunicar. Nós não, hoje nós comunicamos. Nós temos hoje uma amplitude dada pela internet, pelas redes sociais, que é uma amplitude de comunicação. Então, nós não somos mídia alternativa, nós somos alternativa à mídia, que é um conceito maior e melhor do que a mídia alternativa, na minha opinião. E a gente tem que se pensar já como mídia, porque senão eles ficam se autodenominando mídia profissional para dizer que fora daquele espectro deles, daquela turma de pau mandado, as pessoas não são profissionais, só eles é que são, e não é verdade. É justamente o contrário. Nós podemos e devemos ser muito mais profissionais do que eles, porque nós temos os valores certos para fazer jornalismo, que é o trato com a realidade a partir da formação crítica do usuário, do consumidor de notícia. Nós não somos uma gincana, a gente não fica recebendo documento do Ministério Público para publicar, para destruir a reputação de alguém. Nós analisamos a realidade, nós tratamos essa realidade, nós criamos uma linguagem que as pessoas possam compreender também a realidade onde vive. É esse o nosso trabalho. Por isso nós somos muito mais profissionais e por isso que nós temos que ter uma imprensa, ter várias imprensas de esquerda no Brasil, para que as pessoas possam ter essa alternativa muito melhor de consumir informação do que elas têm hoje com essa mídia apodrecida, venal, feita por tarefeiros de gincana, pessoas completamente descoladas da realidade e que são pau-mandados pura e simples dos seus patrões. Essa é a nossa realidade. Legal, Leandro. Eu queria deixar um espaço para você anunciar o webinar que você está organizando, com participação do Rui e tudo mais, mas antes eu queria agradecer aí uns últimos superchats. Se der para você responder aí as perguntas do pessoal também, mas queria deixar esse espaço final, que a gente está tendo que encerrar já, para você anunciar o webinar e tudo mais. Deixa eu ver o que mais que colocar aqui. Teve um super sticker do Luiz Bergosa, que eu acabei não anunciando. Outro superchat do Nelson Ouro. Que mais? Tem aqui o Fernandes da Silva pergunta: Leandro, por que você não faz parceria de marketing com o PCO? Obrigado pelo superchat. Na hora que quiser, imagina, prazer. Sim, e ele mandou também a mesma coisa, né? Outra pergunta semelhante no outro superchat. Tem o superchat da Bárbara Richards, fala: abraço, camaradas, quero ver o Leandro Fortes com o André no Favela Não Se Cala TV, né? É o André Constantini, e ela fala: vida longa ao PCO. Que mais? E deixar o espaço aí, então, para você fazer o encerramento e falar do webinar aí que você está organizando. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ser entrevistado. É sempre uma experiência interessante para quem é jornalista, né? A gente está sempre do outro lado. Eu faço entrevistas diariamente, todo dia, há mais de um ano, no DCM. Eu gosto, é interessante essa coisa. Eu sempre penso, olha, faça suas considerações finais, aí agora eu estou na posição de fazer as minhas. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela entrevista, né? Vocês são jovens, são pessoas politizadas, inteligentes, né? São pessoas que têm propriedade naquilo que falam e naquilo que perguntam. Isso é uma coisa rara e desde já eu fico bastante entusiasmado de saber que tem gente assim trabalhando na imprensa do PCO. A outra coisa é o seguinte, a gente tem que fazer essa articulação com mais frequência. Nós temos que nos falar mais, né, nos prestar mais a isso. O Rui Costa ele tem uma disposição enorme, ele fala comigo no DCM, vai também no 247, tem um programa dele na Casa Operária, no PCO. É um cara que se dispõe a conversar, inclusive, com pessoas que são assim, não adversários dele, né, dentro do pensamento marxista. E isso acontece porque ele tem uma disposição intelectual para compreender e analisar a realidade. A gente até brinca lá no DCM que o Rui Costa Pimenta ele acaba com as nossas ilusões porque ele faz as análises muito frias, muito corretas sobre a realidade, que acabam se tornando realidade,
e acaba com as nossas fantasias. E é isso, no fundo, que é um pouco do nosso trabalho. A gente tem que acabar com as fantasias. Nós temos que nos deter sobre a realidade, isso é materialismo histórico, nós temos que nos deter sobre o que é verdade, sobre o que é real, porque senão as nossas análises não servem para nada. E o jornalismo de esquerda, eu acho que fundamentalmente ele tem que atuar dentro desse campo, que é o campo do real, é o campo do que verdadeiramente acontece na vida das pessoas. Então eu fico muito contente, quero agradecer vocês pelo convite, e vou falar então do webinar, que é o seguinte: no próximo sábado, dia 10 de abril, o Diário do Centro do Mundo e a minha agência de marketing digital, que chama Cobra Criada, essa aqui, ó, né, a gente se reuniu para produzir uma coisa que há muito tempo eu queria fazer, que já tinha conversado inclusive com o Rui. Era criar um espaço para se discutir a questão da Revolução Brasileira. Uma discussão clara, real, né, com bases científicas sobre a possibilidade de nós termos uma revolução socialista no Brasil, em vez de ficar discutindo conciliação de classe, em vez de ficar discutindo reforma do Estado, reforma do sistema capitalista, que a gente já está mais do que provado que não serve para nada. Dá um alento aqui, outro lá, mas é destruído imediatamente, porque se você não mexe na estrutura, você não mexe em nada. E assim, o Rui sempre foi entusiasta disso, a gente conseguiu então organizar isso, e vai ter, além do Rui Costa Pimenta, o professor Alisson Mascaro, é um outro palestrante, a Juliane Furno, que é uma youtuber também, economista, que discute marxismo nas redes sociais, o Jones Manuel, né, que também é youtuber, é do Partido Comunista Brasileiro, tem divergências muito grandes com o Rui Costa Pimenta. Aliás, esse grupo tem muitas divergências entre si, mas todos eles convergem para a questão da Revolução Brasileira. De uma forma ou de outra, todos pensam, defendem e querem que haja uma Revolução Brasileira, para que pelo menos essa discussão seja enquadrada dentro de uma estrutura socialista, numa estrutura de uma sociedade mais solidária, e que tenha como meta o bem-estar do trabalhador e da trabalhadora, e não de quem detém os meios de produção. Essa é uma discussão muito importante para mim, porque esse tema ficou hibernando por muitos anos. Né? Depois do fim da União Soviética, enfim, as pessoas perderam um pouco, ficaram até envergonhadas de discutir isso. Mas isso está voltando à baila e agora é uma discussão real, feita por gente muito bem preparada, de várias gerações. Então, esse webinário vai ser para colocar essas pessoas. Ele vai começar às 15 horas, é um sábado, dia 10 de abril, e vai acabar às 19, são 4 horas de debate, de palestra, debate, discussão, e qualquer um pode entrar lá para se inscrever. Basta você acessar o site arevoluçãobrasileira.com.br e se inscrever. Custa R$ 79,00, mas você pode dividir em 10 vezes. Então, assim, não é difícil participar. Tá? As inscrições, a gente já está com um volume muito grande de inscritos, eu pediria que as pessoas se apressassem para se inscrever. Né? A inscrição vai até sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos, a partir de meia-noite, para as inscrições. Então, quem quiser se inscrever, tem ainda essa semana toda para ir lá. Então, vai lá, revoluçãobrasileira.com.br, vai estar lá o Rui Costa Pimenta, vão ter outros palestrantes. Vai ser um debate muito legal, acho que assim, vai ser um debate essencial para gerar outras discussões sobre esse tema que, para mim, pelo menos, é muito caro. É preciso haver, em algum momento, como solução para os nossos problemas, uma revolução socialista do Brasil. É isso, gente. Legal. Vasco, considerações finais, boas noites. Não, valeu, queria agradecer aí vocês pelo convite. Queria agradecer ao Leandro aí por esse bate-papo, gostei bastante. E aproveitar aí também dizer, né, que a Causa Operária TV, o Diário Causa Operária também, a gente está sempre abertos aí para a gente denunciar, inclusive, né? Eu sei que o DCM aí, e você mesmo, né, como jornalista, tem processos aí, né? Esse país aqui que tem a nossa imprensa burguesa, né? Ela zela tanto pela liberdade de expressão, que só ela quer ter a liberdade de expressão, né? Sim. Então, a gente vai continuar denunciando aí todos os ataques aí que a imprensa de esquerda vem sofrendo, que o DCM vem sofrendo, porque a gente está junto aí nessa batalha aí pela verdadeira liberdade de expressão, né? É isso aí, valeu. Beleza, boa noite.
Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Vasco, aí, por participar com a gente. Obrigado, camaradas. Um grande abraço para vocês, viu? Valeu. Boa Muito noite bom para conversar com todos. vocês. Fiquem agora com o programa Resumo do Dia, apresentado aí pelo companheiro Antônio Carlos. E semana que vem tem mais COTV Entrevista, segunda-feira, às 19 horas. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.